Conversando com os pastores, pastor Josias Júnior e também com o pastor Adaíso Fernandes Almeida. E nesse momento, estou sendo avisado aqui pela produção que já estamos ao vivo para todo o Brasil, neste momento, pelo YouTube também, pela Rádio Manaim, pelas nossas plataformas digitais, né? Para todo o globo terrestre. Que maravilha, eu gosto de falar isso. Para todo o globo terrestre, isso é maravilhoso, né? E é uma alegria saber que você está conosco aqui nessa noite, acompanhando aqui a nossa programação pela Rádio Manaim e também pelo YouTube, já nos preparando para o culto de logo mais, a partir das 8 horas da noite. Você é muito bem-vindo aqui na Rádio Manaim, também pelo YouTube. Fique à vontade, uma alegria recebê-los aqui na Rádio Manaim. Muito bem, conosco nessa manhã, ou melhor, conosco nessa noite, né? É a força do hábito. A força do né? hábito da madrugada. Do hábito da madrugada, exatamente. O pastor, você já ouviu a voz dele, né? Já conhece essa voz. E lógico, eu estou me referindo ao pastor Josias Júnior, que é o nosso gestor, nosso gerente de comunicação da Rádio Manaim. Pastor, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Manaim, aos nossos estúdios da Rádio Manaim, para mais uma conversa descontraída, um bate-papo, como o senhor disse anteontem, né? Um bate-papo gostoso. É um momento em que a gente conversa um pouco antes do culto. Aliás, nós temos uma experiência no dia a dia da igreja, que é o encontro, né? Que é coisa mais gostosa do que a gente encontrar os irmãos, estar na igreja. Aliás, isso foi uma das coisas que ao longo dessa pandemia trouxe mais saudade, né? De encontrar os irmãos, naturalmente que o culto no corpo, a presença física ali, desde que o Senhor Deus instituiu o culto lá na saída do Egito, que o povo de Israel saiu, e ali o povo, como povo mesmo, organizado, estruturado, o Senhor organizou todas as coisas, estabeleceu o culto e que o culto é feito ali em conjunto, na comunhão, na participação física do grupo mesmo, né? E desde que nós conhecemos esta obra, né, que a gente vive essa experiência que é tão boa, né, tão gostosa. E aí agora a gente tem essa oportunidade dessa forma, através desse meio, não de estarmos fisicamente reunidos com os irmãos que estão aí em todas as partes, mas de estarmos com os irmãos um pouco antes do culto, nos preparando, numa conversa aqui até um pouco descontraída, né? Mas onde a gente vai tratando das coisas do Senhor e vai se preparando para daqui a pouquinho a gente começar o culto ao vivo. E como o senhor falou, deixa eu pegar esse gancho do pastor Josias, o culto ao vivo logo daqui a pouquinho, a partir das 8 horas, horário de Brasília. Quem estará à frente desse culto é o pastor Adaíso Fernandes Almeida, que está aqui conosco, e eu quero saudá-lo com a paz do Senhor. Eu quero dizer que é uma alegria para nós recebê-lo aqui nos nossos estúdios, pastor, e onde vamos conversar por alguns minutos, esses minutos que antecedem o culto de daqui a pouco às 8 horas. A paz do Senhor, pastor. A paz do senhor Kleber, a paz do senhor pastor Josias, nosso companheiro de viagem na Amazônia. Cumprimento os nossos ouvintes, também com irmãos e aqueles que estão conosco nesta noite, com a paz do Senhor Jesus. O pastor Adaíso, ele tem a formação jurídica, ele já até adiantou aqui, já participou da Missão Amazônia. Eu anotei que é a primeira Missão Amazônia, mas o pastor Adaíso já é um veterano, podemos colocar assim, em se tratando de Missão Amazônia, né, pastor? Já foi algumas vezes. Sim, nós participamos da Missão Amazônia, a primeira, né? O preparo da Missão Amazônia, né? Ficamos aí ao longo de 9 meses, né? No preparo, né? Montando o projeto, né? Dos mínimos detalhes, né? Josias, quantas reuniões realizadas e onde o Senhor passou a direcionar todos os detalhes, né? Daquela primeira missão, e nós nos surpreendemos, né? Desde os primeiros momentos, né? Do preparo, no decorrer da viagem, realmente foi algo assim marcante. Eu costumo dizer que a primeira missão, ela foi diferenciada. Nesse assunto, Adaíso, de Missão Amazônia,
É sempre a missão, qualquer uma é maravilhosa. Eu sempre digo o seguinte: eu acho que todo crente devia ir pelo menos uma vez numa viagem dessa, porque ela muda a nossa forma de perceber a situação daquele cantinho do Brasil que é totalmente diferente do que nós vemos em qualquer outro lugar do país, né? E se a gente for falar de Missão Amazônia aqui, a gente vira à noite, porque mas a primeira missão, e eu tive a oportunidade de estar lá com você, ela realmente foi algo, porque a gente não sabia o que encontrar, né? A gente foi numa viagem até com certos exageros de preparação, porque a gente não sabia exatamente o que ia viver ali. Exatamente. E a gente voltou literalmente marcados com essa viagem. Né? Foram um percurso de em torno de 22 horas de barco. Isso, já a primeira viagem, né? A saída de Belém para lá. 22 horas de barco, né? Mas no decorrer daquele percurso, né, foram muitas experiências, né? Foram muitos sinais, e que realmente trouxe uma alegria para todos aqueles que estavam ali, e edificação, né? Em cada sinal, em cada direcionamento, e as profecias que se cumpriram, né? No decorrer de toda a ação social e a ação, né, de evangelismo, né, de levar a mensagem, e realmente foi algo notório, né? Como eu falei, né? Se a gente entrar pelo assunto Missão Amazônia, a gente vira a noite aqui, o nosso tempo é curto. Eu queria só registrar daí, e talvez você depois queira fazer também, de maneira bem objetiva, uma experiência que eu achei muito marcante naquela viagem, de muitas outras, mas uma me chamou a atenção pela percepção de uma outra pessoa. Nós fizemos aquela viagem com um barco que pertence a uma instituição, que foi uma parceria naquela época conosco, e a tripulação do barco, e também uma profissional, uma assistente social que estava conosco, Nadir, se não me engano o nome dela. Exatamente. Nadir. Ela não é da Igreja Cristã Maranata, embora evangélica, e duas coisas me marcaram, porque de vez em quando eu ia lá conversar com a Nadir e falar: Nadir, o que é que você está achando? O que é que você, como membro de um projeto e tal, que já conhecia aquele lugar, que já tinha feito essa viagem e tal, não conosco, o que é que você está achando? A primeira coisa que ela falou foi no primeiro ou segundo dia, ali no final do primeiro dia no barco, ainda chegando lá em Bagre, que ela falou assim: olha só, é verdade que vocês não se conheciam? E lembrando o que é a Missão Amazônia, são vários participantes de vários lugares do Brasil. Eu conhecia a Daíso, talvez o Danilo, algum outro pastor que estavam lá no grupo, mas a grande maioria nunca tinha se visto. Não tinha pessoas de vários pontos do país. Vários lugares diferentes do país. De todas as regiões, né? Isso. E no primeiro dia, no final do primeiro dia, ela falou assim: olha, eu não tô acreditando. É verdade que vocês nunca tinham se visto antes? Eu falei, inclusive você lembra, a gente colocou uma fita crepe na roupa, para que com o nome. Nos identificar. Cada um com o nome, para que cada um pudesse identificar o outro e chamar pelo nome, porque nunca tínhamos nos visto. Ela disse: mas vocês, a conversa de vocês é como se... É muito familiar, né? É como se vocês se conhecessem a vida inteira. Tratar. Essa foi uma experiência. E outra foi no final da missão, que nós fomos gravar uma entrevista com ela. E como ela se quebrantou ali, por ela ter dito assim: eu estou vendo algo que há muito tempo eu não conseguia ver no Evangelho. Então esses dois momentos com a mesma pessoa, com a Nadir, me marcaram nessa primeira viagem. E por outro lado, também o que impactou a mesma foi o desprendimento de todos os nossos irmãos profissionais que abdicaram, né, das suas atividades do dia a dia e se doaram, né, para aquela atividade, a ação social, e aquilo realmente deixou a mesma impactada, né, pelo amor, pela dedicação, pela entrega e pela forma que cada um estava exercendo ali a sua função, né? E ao mesmo tempo era o médico
e também era um evangelista, né? E realmente maravilhado todos aqueles que participaram, inclusive aqueles que foram atendidos, né? Eu tive a oportunidade de, ao final, abordar, né, a todos aqueles que estavam ali atendidos, e a pergunta que eu fazia: e como foi o atendimento? E aquelas pessoas simples, carentes, né? E elas diziam assim: nunca fomos tão bem tratados. Eu lembro de uma senhorinha, ela disse: olha, pastor, eu nunca fui tão bem tratada na minha vida. Glória a Deus. Isso realmente marca, né? Marca, porque as pessoas elas querem muito pouco, elas querem atenção, elas querem um gesto de amor. E não só, né? Elas receberam aquilo que era material, mas o que era espiritual, a bênção do Senhor. E o resultado, né, foi naquele culto que realizamos, a quantidade de pessoas que lá estavam, né, se definindo, né, e hoje foi o início da igreja ali em Bagre, né? Foi no mesmo momento. Agora, Kleber, eu tenho uma sugestão, a gente falar sobre o culto, porque se continuar na Missão Amazônia, exatamente. a gente vira a noite aqui. O pastor Adaíso, ele está coordenador daquela região, pastor? Nós estamos, né, como representante do conselho, nós estamos lá no Amazonas, no estado do Amazonas, Roraima, Pará, o Amapá, Acre? Acre é o Edilson, e eu estou com Maranhão e Tocantins. E antes da gente ir para o assunto do culto, como o pastor colocou, essa é uma curiosidade minha. Qual a característica? Porque o Pará, o Amazonas, a região norte em si, é um Brasil que o outro Brasil desconhece. É um outro Brasil. E o que o senhor destacaria como característica do nosso povo nessa região? Olha, o que nós identificamos é o desprendimento e no servir ao Senhor, e o amor pela obra, né? A dedicação. Nós aqui, no momento que nós assistimos igreja, nós fazemos um percurso, né, curto, né? Estradas asfaltadas, mas aqueles irmãos, eles deslocam 500, 600, 1.000 quilômetros em estradas não pavimentadas, né? E fazem com muito amor, com muita dedicação. São determinados, né? São determinados, né? E quando a estrada, né, nas condições horríveis, né, eles estão utilizando barcos, porque é uma região em que o acesso a muitas cidades só é possível fazer através de barco. E para os irmãos que estão nos assistindo, e também agora a pergunta para o pastor Josias, o fuso horário, pastor, vamos ver como o Brasil é tão grande, com dimensões continentais, que no Amazonas, no Pará, é um outro fuso, não é isso, pastor? E como a Rádio Manaim, a TV Web Manaim, como nós fazemos para que esse culto chegue, essa retransmissão chegue até os nossos irmãos? Nós temos duas situações distintas. Você falou sobre a Rádio TV Web Manaim, que tem uma dinâmica de produção e de programação contínua. Então não existe como haver uma adaptação, porque nós estamos sempre ao vivo aqui produzindo conteúdo. Quando a gente vai para o sistema de transmissão via satélite, que é para a igreja, então há um cuidado sempre de que os conteúdos evitem, se possível, de passar de 1 hora de duração. Por quê? Porque isso acontece muito na escola bíblica dominical. Porque você tem a possibilidade de, assim que terminar, você reiniciar a transmissão, de maneira que, para quem está no outro fuso horário, você tenha a transmissão no seu horário, no caso da escola bíblica dominical, 10 horas da manhã. Então esse é um cuidado que nós temos. Quando a gente pensa em YouTube, na plataforma do YouTube, isso torna-se desnecessário, porque o YouTube, uma vez o vídeo postado, ele pode ser assistido em qualquer momento. Então o irmão pode, no seu horário, e isso é importante, o pastor Gedeuti inclusive tem falado isso, que você tenha o seu horário do culto. Mas eu posso assistir, eu vou sair, depois eu volto, assisto o culto. Não faça isso, de preferência, a não ser que seja por um motivo de força maior,
O horário do culto é 8 horas, né? A transmissão é 8 horas, assista 8 horas, porque é um compromisso seu com o Senhor. O Senhor não atrás. Já pensou se o Senhor chegasse para você e falasse, não, primeiro eu vou resolver aqui um outro assunto, depois eu cuido de você. O Senhor não vai fazer isso conosco, né? O Senhor é fiel e tudo mais. Nós também temos que ter esse posicionamento. Perfeitamente. Agora sim, vamos falar, vamos buscar aqui do pastor Adaíso o spoiler, né, do culto. Eu não quis usar essa expressão antes. Eu falei uma breve introdução, mas você já foi no spoiler. Pois não, pastor Adaíso. Kleber, pois não, querido. Esta noite nós estaremos tratando a mensagem no texto que está lá em Salmos, no capítulo 91, no versículo 15, né? Em que eu vejo o seguinte, o Josias e o Kleber, isso é uma profecia, né? E o texto diz, o texto diz, e ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e glorificarei. Glória a Deus. É uma profecia. É uma profecia. É uma profecia que o Senhor estabelece para aqueles que colocam-se diante dele, aqueles que se colocam como pobres e necessitados, né? E o salmista Davi já dizia, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, né? Então, esse salmo é algo maravilhoso, né? E ele tem como título a segurança daquele que se refugia em Deus. E a oração é uma manifestação de refúgio, é uma declaração de dependência, é de entrega sem reservas. E exatamente tudo que o Senhor deseja para que haja uma operação, para que ele possa atender, porque ele sabe. Ele conhece as nossas necessidades, ele sabe dos nossos anseios, ele sabe da solicitude dos nossos corações, mas ele se agrada quando nós nos colocamos diante dele através da oração. Né? E o culto da quinta-feira é um culto de oração. É uma característica desse culto e é impressionante como o servo de Deus vive uma experiência com a oração. Eu disse num dessas conversas nossas aqui essa semana, eu gostaria de repetir hoje, que às vezes a gente, né, o membro da igreja, termina o culto e ele às vezes gostaria que fosse o pastor que viesse orar por ele. E às vezes não dá, porque o pastor está assistindo outra pessoa, então vem o diácono. E uma coisa muito interessante é que o poder não está em quem ora. O poder está em quem ouve a oração, que é o Senhor. É nele que está o poder. Então, a oração ela é importante, a oração no corpo é importante, ela é necessária, mas o Senhor ouve, meu irmão, a sua oração. Ouve a minha, do Adaíso, do Kleber, ouve a sua oração, da mesma forma. E aliás, a coisa mais maravilhosa que eu vejo, e vejo já há quase 10 anos aqui na Rádio Manaim, é o quanto as orações dos irmãos por nós, pelo presbitério, pelo conselho presbiteral, pelos professores de seminários, pela equipe da Rádio Manaim, a equipe da transmissão de satélite, como as orações dos irmãos surtem efeito. E estes cultos, nas quintas-feiras, eles têm proporcionado muitas experiências para aqueles que participam, né? São muitas as respostas, né? São muitas as informações que recebemos acerca de experiências vividas, de operações, de dons que se cumprem, né? De dons que se cumprem. Né? É algo assim notório, maravilhoso, né? E nesta noite o Senhor, ele reservou uma bênção especial para você que estará participando deste culto. Muito bem, já está na hora de liberar o pastor para que ele possa se aprontar, preparar para o estúdio principal, né? O estúdio de vídeo, onde nós estaremos ali um culto, né? Transmitido o culto dessa noite. Mas antes, pastor Josias, vamos falar um pouquinho, 2 minutos, sobre o seminário de depois da manhã, sábado. Isso. O seminário do próximo sábado, ele é um seminário que o direcionamento dele, do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista das aulas, ele é direcionado a pastores, diáconos e obreiros.
tá certo? Pastores, ungidos, né? Diáconos, obreiros. Então esse é o seminário do próximo sábado. Agora, o que é dito na obra, a gente não tem nada assim fechado para um grupo. Então, o que vai ser transmitido ali em termos de aprendizado, revelação da palavra, direção do Espírito Santo, mensagens que estão inclusas no conteúdo das aulas, elas são para toda a igreja. Ah, pastor, eu sou uma senhora, eu trabalho ali na igreja, eu tenho minha função como senhora do grupo de senhoras de oração. Então, devo assistir? Deve. Ah, eu sou do grupo de louvor, devo assistir? Deve. Ah, tem uma pessoa, amiga minha, que eu gostaria de convidar, posso convidar? Pode. Desde que, da hora que eu estou falando aqui, está aparecendo aí na tela o QR Code. Se você quiser apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você já vai ser redirecionado para o link deste seminário e você já pode compartilhar esse seminário. Então, é muito importante e muito interessante, é uma palavra para diáconos, pastores e obreiros. Seria muito interessante que muita gente ouvisse essa mensagem para saber como como trata, como age o pastor, o diácono, o obreiro nesta obra. Qual a orientação que os pastores têm nessa obra? Isso é importante, isso é interessante. Certamente aqueles que têm uma experiência ou querem ter uma experiência com o Senhor, todos vão querer assistir. Então você tem o QR Code, você tem o link, você já pode compartilhar, você já pode convidar. Ah, a pessoa de outra igreja, não tem problema, pode convidar. Mas de outra, não tem problema, pode convidar. Tá certo? Então esse seminário vai ser no próximo sábado. Ele começa às 14 horas. É 1h30 da tarde. 1h30 da tarde. 1h30, perdão. Ele começa às 1h30 da tarde, com previsão de término no finalzinho da tarde, ali em torno de 5 até 6 horas no máximo. E você pode, então, fazer o convite e participar. Não tem taxa de inscrição nenhuma, vai ser gratuito, vai ser transmitido no nosso canal no YouTube ao longo de toda a tarde e certamente você não vai querer perder esse seminário. E será uma bênção. Pastor Adailson, sem dúvida. Muito obrigado pela vinda do senhor aqui. Vou ter que liberar o senhor aqui, a produção já está falando comigo, para que o senhor possa se preparar para o culto de daqui a pouquinho, daqui a 7 minutos exatamente. Aqui. Isso, foi uma alegria participar deste momento, né? E espero poder voltar outras vezes para usufruir. Certamente você voltará. Destes momentos tão agradáveis, né? E aos nossos ouvintes, nós estamos aguardando a todos para que juntos possamos estar recebendo uma bênção que o Senhor reservou para as nossas vidas nesta noite. Amém? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E vou deixar vou permitir o pastor Josias encerre aqui, deu boa noite, só para satisfazer a curiosidade de uma irmã que está perguntando. A voz do pastor Josias é tão grave desse jeito, ele está impostando a voz. Pastor Josias, por favor. Ô, minha irmã, eu tenho que conviver com isso, não tem jeito. Eu tenho que conviver. De vez em quando o pessoal briga comigo, a distância que está o microfone aqui, o pessoal briga porque eu ponho o microfone, afasta o microfone, se vai ficar alto demais. Senhor, o Senhor vai preparando cada um de nós. É isso mesmo, não tô impostando não, eu falo assim mesmo, é meu jeito de falar. Viu? Eu ia responder, então deixe que o próprio pudesse falar. Pastor Josias, a paz do Senhor. A paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor Adaísio, daqui a pouquinho a gente vai receber uma bênção juntos no culto. Amém, a paz do Senhor, você também. Culto daqui a pouquinho, daqui a 6 minutos exatos pelo YouTube e também pela Rádio Manaim.